Olha só, estamos começando o nosso podcast na rua. Esse é um projeto que a gente visa trazer mais informações sobre figuras conhecidas no nosso cotidiano, autoridades políticos, personalidades artistas, não é? E resolvemos vir para o meio da rua para conversar. O que você acha? Pode ser um podcast na rua? Sei lá. Eu estou aqui numa das obras mais importantes da história de Uruguaiana. Estou aqui no Parcão. Atrás de mim, a rodoviária, estação rodoviária, que já foi referência em todo o estado do Rio Grande do Sul, nos colocou no nível das maiores cidades. E do meu lado esquerdo, a gente tem a Avenida Presidente Vargas, essa via que corta a cidade e que é referência aqui do nosso município. Bom, eu falei dessas três obras porque o meu convidado de hoje estava no governo e conseguiu realizar essas três obras. Eu rio porque nesses tempos de hoje é tão difícil a gente ter obras desse porte que ele conseguiu fazer tudo de uma vez só praticamente. Antônio Augusto Brasil Carus, nosso ex-prefeito, deputado estadual, vice-prefeito, secretário, teve no Banrisul. Ele tem uma ficha curricular absurda e recebeu com muito carinho o nosso convite, prontamente se disponibilizou a conversar. Bem-vindo. Pois é, França, muito obrigado pelo convite em primeiro lugar, né? E eu que sou agradecido, não vocês aí que vão contar para a Uruguaiana, para a região da fronteira, vão deixar registrado a história de um homem comum, né? Que até me emociona. Comum assim, né, Carlos? Porque eu digo assim, ó, eu me emociono mais porque na hora que eu vou falar essas coisas, eu lembro da minha mãe, né? Claro que sim, eu imagino que sim. Costureira do pedal, um Alegrete, que costurava para as mulheres ricas de lá, da senhora da sociedade. E quando estava pronto o vestido, ela enrolava no toalha, fazia estender os braços assim, botava em cima e dizia: vai lá, Antônio Augusto, entrega e fica esperando o dinheiro, hein? Não sai dele, me traz a toalha de volta. E eu, para não passar pelo centro, que eu era guri bobo, já com 14 anos, eu dava uma volta pela beira do rio. Sim. Até chegar lá perto do centro onde eu entregar. Antônio Augusto Brasil Carus, nascido... No Alegrete, no Itapororó, né? Na região ali da Campanha. Em que data? Perto de 06 de novembro de 1934. Estou ponteando já os 88, né? 88 Não sei, me ajuda a fazer a conta aí. Filho da dona? Henriqueta Brasil Carus. E o velho era Riperto, porque ele era espanhol. Riperto Carus. Carus. Era Ricardo Carus. Tinha outro sobrenome que eu não me lembro. Agora, Carus, essa origem é italiana, então? Não, é espanhol. Ele nasceu em Villaviciosa, que era a província de Astúrias, na Espanha. Veio de lá com os irmãos. O pai dele veio para cá. O pai dele não. Eles vieram de lá, mas o pai já tinha vindo antes, né? O pai Entendi. Dele. Quando a Europa descobriu o Brasil, eu acho que foi acho que foi complicado. Passado. E a mãe brasileira? A mãe veio a Henriqueta, sim, a do Caverá ali. O velho andou por ali comprando um gado, umas coisas lá. E levou a velha na garupa. Né? E vocês são quantos irmãos? Nós éramos 8. Eu sou o único. Não, hoje tem uma irmã só, a Leda, que está com 94 anos. E tu era o maior, o menor, caçula? Sou caçula. O caçula. Caçula já com essa idade. E viveu no Alegrete até que idade? Até fazer exame para a escola SPSEX, né? E com 16 anos eu fui aprovado. Fui embora e não voltei mais lá. Quer dizer, voltei depois como tenente, servi lá um ano. Mas eu não voltei mais porque aí minha mãe era muito pobre, aquela história toda, e eu preferia ficar as férias na minha própria escola, ela tinha boa comida. Entendi. Quer dizer que a infância toda foi no Alegrete? A infância até os 16 anos. Estudou onde lá? Oswaldo Aranha. Instituto Oswaldo Aranha. Tradicional. Boa escola. E sempre aprovava nos concursos públicos, sempre o pessoal de lá. Um bom ensino, porque eu fiz exame para a escola de cadete, naquela época não tinha nem cursinho, né? Sim. Fiz exame, passei e tal. No peito e na raça. No peito e na raça. E essa relação com o exército, como é que começou essa paixão? É esse caminho que eu vou, é por aqui? Eu acho que foi por necessidade, né? Porque eu fiz esse concurso para a escola de cadetes, né? Chamavam escola de cadete, escola preparatória de cadete. Com 16 anos, cheguei lá e gostei. A escola era muito boa, comia-se bem, né? Boa alimentação, exercício, coisa que também eu não sabia. A indiada grossa lá da arena era só futebol de rua, de pé no chão. E aí eu gostei da carreira, gostei mesmo. Me empolguei, assumi uma certa liderança, até porque quando eu fui 3 anos ali, depois fui para Amã, que era no Rio.
E lá a mãe era muito maior, a escola maravilhosa, lá, uma cidade, umas casas em volta dos oficiais que servem lá e tudo. E eu fui, no segundo ano, fui eleito presidente dos cadetes, né? Então ali eu já estava botando as unhas de fora. Entendi. E aí comecei a gostar mais ainda. Né? Mas na escola lá no Alegrete, no Oswaldo Aranha, tu era o presidente da turma, tu era o líder? Não era nada. Tinha essa... Não, eu era muito quieto. Quieto, eu tinha um irmão mais velho que eu, Luiz Alberto, que liderava, porque ele tinha um ano mais velho que eu. Ele acabou sendo... ele trabalhava na Rádio Alegrete, Luiz Alberto Caruso. E jogava futebol muito bem, profissional, foi levado para Porto Alegre pelo Renner na época. Sim, lembro. Trabalhar na Rádio Renner, né? Sim. E jogar no time. Então ele era o líder, eu seguia o Luiz Alberto. Ah, entendi. Era irmão do Luiz Alberto. Mas ele se perdeu, né? Em busca de aventuras. É mesmo. Caiu na bebida, coitado, e morreu assim. Né? Aquela época era mais comum, né? Mas, Agora, além do futebolzinho lá na Alegrete, o que vocês... faziam, brincavam? Tu trabalhava desde cedo? Como é que ajudava a mãe? Não, aí que, a minha mãe que distribuía essas costuras, essas só coisas? a entrega de vestido, só isso que eu fazia. E bem rápido, que era para voltar para jogar futebol de meia no chão batido. Aqui na Mas rua. era lá no Caverá? Não, era na beira do rio Ibirapuitã. Sim. Ali que era uma rua de chão, né? Sim. E ali o nosso jogo era nas pedras, ali, de pé descalço. Não tinha alpargata, não tinha nada. Muito menos tênis, né? Entendi. Olha aí, e para de aprofundar muito essa infância aí, que tu começa a me trancar aqui. Mas é bom a gente saber um pouco mais dessa história, né? Porque a gente acaba vendo o político sempre, aquela personalidade, e nos falta essa proximidade, essa intimidade, né? De saber quais são os gostos, qual era a comida preferida lá da dona, que a mãe fazia, que tu diz, bom, essa nós vamos lá. Tu olha assim, o cara acha que ele sempre teve nessa situação econômica, bem, né? Não sabe o que o cara viveu para chegar até ali, né? Ali. Mas a minha mãe perguntou o que... Ela era boa de cozinha? Ela era costureira. Sim, mas ela fazia uma comidinha Fazia comida, ela cozinhava para nós. Qual era a comida preferida? Ela era meio escassa a coisa, então era o carreteirinho. Carreteirinho. De arroz com carne fresca. Bom, Alegrete... Charque era caro. Era caro, né? Era. Tá como hoje, né? Hoje não tá muito diferente também, né? Interessante isso, né? Agora, vamos seguir adiante lá. Na escola, na AMAN, né? Era AMAN já? Não, eu entrei na escola SPSEX, em Porto Alegre. SPSEX eu entrei, fiz concurso com 16, fiz por acaso. Que eu tinha um colega, o Turquinho Marum, que chamava ele, a família dele é daí. Ele morreu há pouco, foi meu colega. Ele brincava comigo e disse, sabe, tia, que eu agora descobri que a gente se inscreve para fazer um concurso para a Escola de Cadetes de Porto Alegre. Eu digo, o que é para depois vai para o Exército, aquela história e tal. E já peguei tudo para me inscrever. Me inscreve junto, ele me inscreveu. Fizemos exames, 2 nós passamos, né? Entramos lá, só que ele depois rodou um ano e ficou para trás, a outra turma eu perdi. Ele seguiu outro rumo e eu também. Foi por isso que eu entrei. E na escola em Porto Alegre, quanto tempo ficaste? Lá, a preparatória era equivalente ao 2º grau. Sim. 3 anos. Terminou o 2º grau e fui para a academia direto, porque ele dava acesso direto. Direto. Já era a Academia Militar das Agulhas Negras. Antigamente era escola militar, no tempo dos velhos, que era no Realengo. Sim. E essa Academia Militar das Agulhas Negras ficava num distrito do Rio, que era Resende. Agulhas Negras chamava. Entendi. Isso mais ou menos em que ano? Olha, eu acho que eu saí em 56 formado, eu entrei em 51 em Porto Alegre. Sim. E na AMAN 53, eu acho que foi. O nosso curso na AMAN foi reduzido porque era a época da guerra, Segunda Guerra Mundial. Sim. Então aí, como o Brasil estava ameaçado de seguir um reforço com a Força Expedicionária Brasileira, já estavam formando mais oficiais para irem para a guerra. E naquela época... Eu escapei de fininho. Pois é, isso eu ia perguntar naquela época, se cogitava a possibilidade de vocês irem, por exemplo? Não, já estavam indo. Já estavam indo, mas não tinham pegado ainda os recém-formados. Entendi. Quando eu me formei já tinha reduzido esse efetivo nosso no Brasil. E que ano foi isso que tu acabou te formando? Eu me formei em janeiro de 56, foi quando eu cheguei aqui. E aí, essa vinda para Uruguaiana, como ocorreu? Foi um pedido? Foi um sorteio? Escolhia. Como é que era? Escolhido? Foi assim, eu tinha uma tia, que é a tia Conceição, que tinha casa ali em São Marcos. Sim. Eu vinha para cá, ia para lá. Daí a tua relação com São Marcos, sim, então? Sim, e ela tinha, à esquerda, quem vai antes do aterro, à esquerda tem uma casa ali que eu acho que era do Ciro Prato, ultimamente. Não, peraí, entrando em São Marcos? Não, indo para lá, no aterro, tu ainda está indo para a barragem. Sim. Não é? Na BR-400, à esquerda tem uma casa lá no alto. Sim. Antes de tu atravessar a barragem. Lá em cima era a casa da tia Conceição Santana. Tá? E ela era viúva e gostava muito de mim, queria trazer para cá. E aí, quando eu vinha, eu ficava
Me forrava, comia bem, andava a cavalo, andava de charrete, ia para São Marcos brincar com os caras de lá e tudo. Tive uma paixão muito grande por São Marcos naquela época. Naquela época, São Marcos estava forte, Colônia Risícola, Colônia Risícola, era forte, sim. Fortíssimo. E até eu me dava bem, era com o Fonseca, que era filho do fiscal do IRGA, né? Eu me lembro a casinha dele de madeira. Entendi. Uma casa que Sabe era que eu sou de lá, né? Hein? Minha família é de lá, né? Jacques. Mas o Jacques... Seu João o que Jacques, é do Afonso? Primo. Na verdade, o Afonso Jacques é primo do meu pai, que já faleceu muito tempo. Mas então, o Afonso é um grande grau. amigo meu, muito tempo. Mas e aí, então, essa vinda para São Marcos, te aquerenciou por aqui? Pensou? Dizendo, não, ali São Marcos, realmente, naquela época, eu gostei, porque tinha um clube lá, ainda tem. E eu, guri, 14, 15 anos, começava só no clube. A gente ia para lá dançar, eu com meu primo José Bonifácio, todo. E achei bárbaro. Digo, o dia que eu me formar alguma coisa, eu vou vir para o Uruguaiana só por causa disso. Aí, quando estava lá na MAN, todo mundo... na hora da escolha, olha só como foi engraçado. Eu tinha... O primeiro da turma minha de cavalaria era o Antônio Araújo de Medeiros, nordestino. Primeiro de turma, inteligentíssimo. Eu era sexto da turma. Nós éramos 60 e pouco. Estava bem. Tenentes. Não, nós cadetes, terminando o curso. E aí, vamos escolher, botava um quadro com a cidade. Aí chamaram o Medeiros. Todo mundo dizia, o Medeiros vai ficar no Rio, que vai servir nos... O cara foi lá e botou o Uruguaiano. Aí os caras, é por causa do Caruso. Aí eu vim, eram 2 vagas, botei o Uruguaiano. Vim para cá, vim com ele. Né? E aí comecei minha vida aqui. Foi aí que eu conheci o Uruguaiano. Porque eu tinha simpatizado assim, porque tinha essa parenta minha aqui, uma vez quando eu era criança vinha aqui. Sim. E a Alegrete não me chamava atenção, né? Embora eu hoje até goste muito, tenho saudade do meu tempo de Alegrete, mas naquela época eu tinha curiosidade de morar em Uruguaiana. E quanto tempo tu ficou ali, desde a chegada aqui em Uruguaiana direto? Foi transferido para algum outro local? Não, várias. Eu saí várias vezes daqui. Sim. Olha, eu como... Andou por onde? Eu como primeiro tenente, eu fui chamado para ser instrutor da academia. Porque eu tinha sido os primeiros da turma. Da mesma academia onde tu te Academia formaste. Militar no Rio. Porque eles chamavam pela classificação, né? Eu fui para lá, era... Um ano eu não gostei. Era muito burocrata aquela vida lá, sabe? Eu gostava mais de ação, de estar na tropa. Era na época da cavalaria hipomóvel. Sim. Eu tinha o 8º, tinha uns 1000 cavalos, era aquela coisa. Eu saía com um pelotão de 80 camaradas a cavalo, todo mundo de calção, sem sela, e vinha até a Costa do Rio, entrava, fazia cavalhada a nadar. Era uma coisa maravilhosa. Sim. Os combates que se fazia também no campo, carga de cavalaria com lança, espada. E eu me meter no Rio de novo, né? Então eu voltei para cá. Eu ia e voltava. Eu ficava um ano. Depois fui para a divisão blindada. Para assistente secretário do comandante, o general que tinha servido aqui, gostou muito de mim, me levou. Mas não aguentei um ano também. Inventei uma desculpa, o general, vou embora, minha mãe está lá, ele ficou chateado comigo. Voltei para o Uruguaiana. Depois na academia fui ser instrutor, a mesma coisa. Então eu adoro o Uruguaiana. Isso aqui eu devo tudo, né? Tá. Aqui eu tive minhas 4 filhas, tive o reconhecimento do povo daqui bom comigo. Me deu tudo. Me deram as filhas e me deram também a carreira política que eu tenho hoje. Entendi. Graças a eles. Aí é que eu queria saber, onde que a política entrou na tua vida? Mas entrou... De que forma? Então entrou assim, ó. Agora eu vou voltar mesmo. Não entrei bem na política diretamente, entrei indiretamente. Eu estava aqui já estava como subcomandante do 8º, eu era major. Estava já por ser promovido tenente-coronel. Quando eu recebi um telefonema de Porto Alegre me dizendo que eu me preparasse, que eu ia ser nomeado prefeito do Uruguaiana. Era na época já que eram nomeados os prefeitos da fronteira. Isso durante o regime militar? O regime militar. Que ano? Final de 60? Foi em 1976. Já, na década de 70. 76. E aí eu fiquei apavorado. Aí o meu pessoal dizia assim, os meus amigos ali no quartel, não, mas tu tira de letra. Tu já foi presidente dos cadetes lá no Mano, tu tem liderança. Tu é uma das diferentes, rapaz, vou lidar com essa cidade como Uruguaiano. Não, mas vai. Sei que anunciaram, eu fui assumir em Porto Alegre, o prefeito nomeado assumir no gabinete do governador. Estava o Guazelli lá, estavam os uruguaianenses todos de Porto Alegre foram convidados, estava o general comandante do 3º Exército e tal. Aí assumi e vim para cá. Cheguei aqui bem cru em termos de administração. Agora, Uruguaiana fazia parte daquele seleto grupo de fronteira onde os municípios, eles... Eram áreas de segurança. Eram indicados. Todos da fronteira do Oiapoque ao Chuí. E as capitais de estado eram todos prefeitos nomeados por muito tempo durante o regime militar. E eram militares? Não necessariamente só militares. 2 foram na época com ele. Eu e o prefeito de Quaraí,
Juarez Custódio Gomes. Isso em 1970 aí? 70, eu entrei, foi 76. Em 76 foi a primeira passagem pela prefeitura. Foi a primeira passagem que eu tá dizendo isso que te falei, que eu, com a inexperiência que eu tinha de vida política, né, administração pública, eu fiquei preocupadíssimo. E aí cheguei lá, me cercaram logo, vou falar uma coisa que não devia falar, porque pode atingir outros. Eu estava cercado na hora que disseram que era eu, por políticos locais. Me cercaram e eu me assustei, né? Porque digo, puxa, eu não conheço. Eram pessoas maravilhosas, tanto é que depois se projetaram. Aí eu cheguei lá, entrei, primeira coisa que eu fiz foi chamar o Dirossi. Dirossi era funcionário daqui, que até hoje está aí. O Dirossi e o Cabeça, né? O Valdir Silveira. Chamei porque eram funcionários antigos. Digo, se você sente aí comigo, digo quem são os caras que entendem mais de cultura, quem é que entende mais de saúde. E ele, não, mas a gente não sabe. Não, mas vamos, me ajudem aqui. E ali mais ou menos relacionamos as pessoas da cidade. Sim. Mas mais funcionários. Então a minha equipe primeira foi mais de funcionários públicos. Porque eu fiquei tranquilo, digo, esses camaradas conhecem tudo. Claro. Depois pode ser que com o tempo eu chegue à conclusão que posso abrir mais. E foi o que aconteceu realmente. Naquela época a Câmara de Vereadores ainda não era remunerado. O vereador não era remunerado. Não era, já era sim. Vereador, acho que eu não peguei ninguém na época, mas peguei assim, gente conhecia a Isidora Bofilo, já ouviu falar? Sim. Foi uma grande secretária de Educação, chamei a Isidora. Por quê? Porque numa operação Presença do Exército no interior, aparece lá a Isidora com a equipe da educação para fazer o trabalho todo. Sim. Gostei dela. Assim como também em outras áreas. Agora, Caruso, quantas passagens em 76 até? Que eu fiquei? Essa primeira? A primeira foi 76 até 79, quando eu fui para ser secretário dos Transportes do Estado. Lembro Porque disso. eu estava trabalhando bem aqui, e aí fizeram um levantamento por região. Vamos pegar um da fronteira, o governador, né? Que era o Guazelli. E aí ele levantou e ele chegou à conclusão que por indicações que eu tinha sido prefeito aqui e tal. Eu não estava mais de prefeito. Não, eu estava, tanto é que eu deixei no meu lugar, eu acho que ficou, porque não tinha vice-prefeito, eu era nomeado, ficou o Barros Coelho, que era secretário de administração. Entendi. E aí eu fui para lá e daí comecei a minha vida política, praticamente aquilo. Agora, essas obras que a gente está vendo aqui, o Parcão, por exemplo, que era a quadra 86, foi muito falado. Isso era da rede ferroviária. Mas não foi de graça que nós pegamos. Tinha um grande cercado aqui e uma quantidade de vagões abandonados. E lá onde é o ginásio eram as oficinas. As oficinas. Das locomotivas. Era uma estrutura feia para o centro da cidade aqui, né? Bem feia, né? Horrível. Uma coisa enferrujada, antiga, eu lembro assim. Mas eles tinham vontade de sair para fora. Eles falavam comigo porque se sentiam já apertados aqui, né? Os vagões, tudo, e até pelo trânsito. E como é que surgiu a ideia de transformar essa área da estação ferroviária num parque? Olha, então vou te dizer assim, mais ou menos, não chegou a ser isso. Mas eu ia para fora na época, que eu estava já como prefeito, morava em São Marcos e quem me assessorava era o Paulo César Soares, você lembra? Sim. O Paulo, que era metido loucão, que era, o Paulo era terrível, brigão, né? E o Paulo ia comigo dirigir. Ei? Locutor? Locutor, claro. E o Paulo trabalhava na RBS. Sim. E aí ele até largou, ele foi assessor de empresa, largou, gostou. E ele morava em São Marcos. Ele ia dirigindo, meu carro voltava. Sempre que ele passava aí, nós víamos as oficinas ali, ó. E ele disse assim, mas isso aí, chefe, isso aí tem que transformar num ginásio. O Uruguaiano só tem o ginásio do Elisa. E assim mesmo, não era nem aquele ginásio, era outro. Só tem... o do Santana, né? Do Santana. Era do Santana. E eu ficava olhando, tá, mas aí dali surgiu a ideia. Surgiu a ideia porque eram umas oficinas. E eu resolvi, então, um tempo, fazer uma permuta com a rede. Troquei lá fora, onde hoje é o terminal rodo ferroviário de carga, lá foi a permuta. Doação aqui. Da prefeitura? Então, nós permutamos, através de lei da Câmara. Entendi. Hoje, quando eu vejo assim, por quê? O prefeito ele ganhou essa área aí, não sei, isso custou para nós uma área lá fora valiosíssima. Valiosíssima, na entrada da cidade. Agora, o espaço aqui da rodoviária nova, da estação rodoviária, fazia parte também aqui? Estava incluído nessa área. Nessa área. E a rodoviária também foi assim, não saiu de graça. Foi uma grande ajuda que tivemos do ministro Colorado Severo, do Uruguaiano. Ele veio aqui, porque nós tínhamos daqui para cá, né? E ele disse, ele tem que fazer uma rodoviária ali, né, prefeito tal, não sei o quê. Vamos fazer outra permuta. Aí perguntamos para outra área para ele lá. Ele deu já com a rodoviária construída.
Ah, ele já entregou pronto. Sim, não é porque ele deu os recursos. Os recursos. E eu contratei a Serra Almeida. Entendi. E eu falei no início aqui que era uma rodoviária que na época, década de 80, né? Se transformou numa referência na cidade, no estado, né? O estado só falava rodoviária do rodoviária de Uruguaiana é de primeiro mundo, como diria um outro colega teu, né? Mas era mesmo. Oswaldo Silva, o arquiteto, bolou foi isso. Bacana. Oswaldo Silva. Impressionante, realmente. Agora, já que estamos falando de obras aqui, foram quantas passagens na prefeitura? De 70, então, 76, 79, depois? Depois eu voltei em 82, Mas nomeado ainda? Não, aí já era eleito. Não, eu pedi exoneração de lá, que eu não gostei. Aí voltei e reassumi, porque era nomeado e ficou no meu lugar só. Entendi. Em temporário. Voltei com um ano que era para não dar motivo, depois não poder entrar mais. Voltei e fiquei aí até 82. Aí em 82 eu fui embora, eu saí. Em seguida nós tivemos eleições diretas? Foi a eleição direta, foi o que entrou primeiro, foi o Nivaldo. Foi o primeiro. E eu fiquei fora, eu estava fora, não podia concorrer. Sim. Eu fiquei fora. Fiquei meio assim, sem fazer nada. Aí fui para Porto Alegre como secretário de Transportes. Entendi. Né? Fui como secretário de Transportes do Guazelli, não do Amaral de Souza. E lá, quando deu a eleição de novo aqui, eu me arranquei, me vim. Se candidatou? Me candidatei. Pelo PDT. PDT. E digo por quê? Porque as pessoas dizem que ele era nomeado na época do regime militar, e até dizia assim, ditadura, e não sei o quê, de repente ele agora... Eu vou explicar muito simples. Minha família do Alegrete, toda PTB Rocha. Sim. Não admiti que eu me filiasse a outro partido, claro. E eu tô quieto, na minha, né? E aí, o que aconteceu? Agora tem que ter muito cuidado nisso aí. Eu senti, assim, quando eu fui nomeado, uma hostilidade do partido que era contra o PDT, né? Contra o PTB, né? Sim. Uma hostilidade comigo, tive que aguentar. Então, na hora que eu pude escolher partido, eu escolhi aquele da minha infância, da minha juventude lá, e que me queriam de qualquer jeito, porque eu me lembro que eu já tinha largado, estava lá em Capão da Canoa, estava lá, quando foi lá o Coradini com não sei quem era o outro que andava com ele, eu acho que até era o Tabajara. Foram lá, me convenci que eu tinha que vir para cá disputar a eleição e tal, e eu vim, e deu certo. Não, vim disputar a primeira deputada. Eles foram lá dizer que precisava um candidato a deputado pelo PDT estadual. E eu vim, disputei, me elegi em 15º de 55, só com os votos uruguaianos. Fiz 28 mil votos, aqui na época nós tínhamos 50. E aí, quando eu estava lá, 2 anos, foi de novo a mesma turma, Coradinho, Tabajara, foram dizer que eu tinha que vir de prefeito, porque senão eu ia perder a eleição e tal. E eu era a segunda eleição, porque o Nivaldo já estava aqui, pelo PMDB. E aí, de novo, eu vim aí que eu fiz os 65% aqui. Sozinho, com 5 minutos, contra a coligação dos outros partidos, que tinham 25 minutos na TV. Foi uma das maiores votações da história. Era bom porque eu achava o seguinte, com pouco tempo eu não podia falar muito, né? Então só falava o que eu tinha feito e ia fazer. Nem tocava. E o resto era pauleiro em cima de mim, né? Entendi. Agora, essas obras aqui que a gente está falando, elas ocorreram durante o regime militar ou não, já foi nessa parte mais naquela época, sim. Mais. Mas depois foram acontecendo outras, como a parte, o que foi no regime militar foi a rodoviária. Né? E já não foi a rodoviária, foi o Colar Aldino até que me conseguiu, mas o ginásio municipal, a conquista dessa área foi porque a rede federal, RFF, Rede Ferroviária Federal, era federal, né? Então aí tinha que doar ao governo federal. Entendi. Entregar. A gente não está falando aí, está deixando passar aí a Avenida Presidente Vargas com a segunda via, né? É a via que eu digo sul, né? Sul, né? A do lado de cá. Porque ela aqui do Obelisco para lá era uma pista só, né? Mas o lado direito, as casas tinham ficado recuadas já por previsão. Sim. Então não foi difícil desapropriar, entendeu? Porque já estavam... Poucas casas, talvez umas 5 ou 6 casas, tivemos que demolir. Né? Que tempo demorou essa obra? Lembra? Não, foi rápido. Foi rápido, é? Foi rápido. Porque eu estava com a bola cheia, né? Estava com dinheiro. Outra coisa que eu digo sempre, não cai do céu o dinheiro público. Eu cansei de ir de ônibus leito daqui a Porto Alegre, cansado, não gostava de ir, pegar avião para Brasília e ficar lá de ministério em ministério pedindo as coisas. Pechinchando. Cansei de voltar de lá desiludido. Depois eu aprendi que tinha que levar meio cordeiro congelado para cada um. E me criticavam. Não, mas você comprar coisa nenhuma.
Eu dou um meio cordeiro e consigo uma rua asfaltada, meu filho. Que beleza, não? Caruso, conseguiste também organizar as nossas vilas, a periferia da cidade, Sim, né? a periferia. Podemos falar lá das das vilas Todos pró. os pró eu botei porque queria dizer programa ou projeto, né? Então quando eu comecei a fazer, eu digo, adotou o pró. E comecei para morar foi a primeira. Também precisou muita viagem, porque eram casas financiadas pelo BNH. Sim, BNH. Entendeu? A área era nossa. Mas fazer as casinhas não dava. Tu viu que eram tudo casinhas padrão. Sim, iguais, né? Larguei as casinhas. Tá. Aí o pessoal reformou, já é uma beleza. Aí depois veio para morar 2, que era para outra área. Depois veio o Proficar, que aí foi mais guasca, porque eu fiz 100 casas de madeira, tipo volante. Botei lá e os caras já aumentaram e fizeram. Aí é o lado do Promorar 1. Sim. Proficar. Depois veio o Profiluro, sim, esses eram lotes urbanizados. Profiluro. Projeto de financiamento de lotes urbanizados, que é ali onde está o Profiluro. Hoje tem um nome, os nomes eu nunca consegui guardar. Eu também Eu não, guardava né? pelo projeto. Te juro. E aí o Prolar foi o último, foi lá em cima, né? Perto Lá em cima, ao lado da Promorar. Aquilo ali eu já era eleito quando fiz. A gente pode lembrar também, eu me lembro particularmente, das escolas, Caruso. Nós tivemos ali o prédio do Elisa Vals, que também foi durante o teu governo. O prédio tinha que fazer. Elisa Vals já existia, né? Já existia, era por aqui, não sei. Dom Hermeto, anexo ao Dom Hermeto. É ao lado, E aí eu consegui, aquela área era da prefeitura, não, eu tive que desapropriar da família, uma família bem conhecida aqui, mas de comum acordo, não sei se foi família Bastos, uma coisa assim. Fizemos um acordo e eu não desapropriei, acabei adquirindo. E aí construímos lá com obra também com dinheiro federal, né? Olha aí só. O Elisa mudou para lá. Para lá. Moacir Ramos Martins? O Moacir sim foi construído, foi criada e construída. Aí foi dinheiro nosso, a prefeitura. Né? Entendi. Um quarteirão todo ali. Uma aguinha aqui para a gente conversar aqui. É bom. É bom, né? Obrigado aí, produção. Nós estamos conversando com Antônio Augusto Brasil Carus. Agora, Carus, a gente falou aqui da onde tu veio, como tu chegou à prefeitura. Eu queria tocar um pouquinho mais na vida pessoal. Tu disseste que tivesse 4 filhas. Sim, filhas de mulher. É que eu corri atrás por um guri e não vinha nunca. Não veio nunca, foi tentando e não veio. Não deu. Teve quantos casamentos, Carlos? Mas aí eu acho que não me lembro bem. Não lembra bem. Mas a filha eu lembro. Era Luciana, Carolina, Renata e... Luciana, Daniela, Carolina e Renata. E Renata também. O Caruso hoje tem... Netos? 11. Netos. 11 netos. 11 netos. Aí vai ser difícil lembrar o nome. Tem um bisneto na Espanha. Ah, é? É, porque eu tenho um neto meu lá, o Francisco Carus Greco, Sim. filho aí do Tucano, que mora lá. E agora nasceu o meu bisneto lá. Joaquim de lá. O Antônio Augusto Brasil Carus, ele poderia ter se aposentado, se aposentou pelo Exército, mas continuou trabalhando. Por que isso? Porque eu tenho medo de morrer, né? Dizem que o cara que passou a vida muito ativa, assim, sempre, quando para, é perigoso. E eu tentei parar, e eu acho que foi a vez que quem me tirou de lá, eu acho que foi essa turma aí do PDT, que foram lá me buscar e me... Lá onde? Eu estava em Capão da Canoa. Entendi. Chegaram, pararam no portão, tinha uma casa numa rua lá no Arco-Íris, uma rua sem asfalto e tal. Eu estava lá sentado, sozinho assim, ó, parou o carro na frente. Desceu o Coradini e o comeu o que morreu, que era o nosso candidato aí, o Tabajaro. Eu, opa, vamos entrar, vamos almoçar. Não, nós estamos de passar. E o Coradini, sim, eu acho que eu também, esse rapaz aí, o Fossari. Vamos, aqui mesmo no portão, o que é? Vamos ter que voltar para lá. Voltar para quê? Vamos ser candidato a prefeito, a deputado. E aí começou de novo. Né? Carus, tu falaste de São Marcos, essa relação, quando fosse prefeito, o São Marcos viveu ali talvez o auge, né? Da movimentação ali, né? Porque muita gente foi morar lá, meus amigos. O Cantão melhorou aquele espaço ali. Foi, o Cantão, nós claro, demos uma atenção especial, claro, né? A Formosa também. Eu me lembro que o Antônio Souza abraçou também isso. O Souza era meu secretário, imagina, o Souza era terrível, não? O que ele pegava, ele tocava. Né? Falavam dele, não sei o que, mas ele era danado. Ele trabalhava e fazia. E as coisas se voltaram um pouco Ele gostou lá, né? tanto de lá que ele comprou uma casinha lá. Casa, né? E aí ele se agigantou, né? Tu tem casa lá ainda? Ele? Tu? Eu tenho. Não, eu tenho agora na barragem. Na barragem? Porque eu vendi aquela e depois me arrependi e achei na barragem uma boa no momento, eu adquiri. Aliás, permutei até. Eu permutei por uma casa que eu tinha na praia.
Entendi. Olha só, ele cada vez mais fincou Mas os pés e eu aqui digo no assim, ó, Uruguaiana. tudo que eu tenho hoje eu adquiri por meu esforço próprio. Sempre conto. Aquela casa eu troquei pela tal. Aquela eu comprei assim, estou contando. Sim. Né? Porque afastar qualquer possibilidade de pensar aí que eu possa ter me aproveitado. Graças a Deus não. Duvido e coloco, desafio alguém, cheguei a levantar qualquer coisa para mim. Porque não tenho. É o meu jeito. E outra coisa, eu tenho a minha aposentadoria que é boa do Exército. Nunca precisei me avançar em nada. E nem me avançaria. Ontem nós comentávamos isso. Tu acha que esse problema maior político que a gente vive hoje, das relações com a corrupção e com tudo mais, passa por isso também? Os políticos ganham pouco hoje, Carlos? Não. Não? Ganham o razoável. O necessário, né? Porque político não é para ficar rico com o dinheiro que ganha. É para viver razoavelmente bem, para ter um padrão de vida bom. Todos ganham razoavelmente bem. Né? Não há problema. Acho que não. Agora, a corrupção já foi pior, né? Eu sempre digo, depois da Lava Jato, os camaradas pararam de roubar por quê? De medo. Porque a Lava Jato mostrou que ninguém fica isento de quando mete a mão, né? Acaba caindo na rede. É a verdade. Então, pode dizer isso aí. A Lava Jato é que assustou os caras. Não é que eles têm parado de ser corrupto. Quem é corrupto sempre. É que se assustaram, ficaram com medo. Esse é o meu convidado nesse primeiro bate-papo podcast aqui na rua, aqui no Parcão, né? Aqui com a rodoviária aos fundos, a Avenida Presidente Vargas aqui também. Obras desse cidadão aqui. Alegretense, mas uruguaianense de coração, hein? Bah. Antônio Augusto Fui Brasil adotado Carlos. por Uruguaiana. Adotado. Me adotou, me deram o título até os vereadores. Né? Bah. Deixa eu tocar num último assunto aqui. E a mãe faleceu quando? A minha mãe faleceu com 98 anos. 98? 98. A velha Henriqueta. Era uma guerreira. Lá em Alegrete? Não, ela morreu em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Porque ela morava já com a irmã minha, né? Lá em Porto Alegre. E a velha foi guerreira. Aquela assim, meu pai, coitado, foi para a campanha, assim, ela foi para Alegrete, para a cidade, ele pegou tudo que ele tinha vendido e deu uma casa para nós lá. Bom, e não apareceu mais o velho. Sumiu. Você meteu na casa dos parentes, lá fora, ia numa estância de um amigo, de um parente, vivia assim, me deu pena. O dia que eu me formei na academia e vim para cá, né, cheguei aqui, um colega, o Medeiros Arataca, alugamos uma casa aqui, por aqui, eu acho que era aqui na Presidente Vargas. Uma casinha, eu disse assim, não, tem que ter um quarto para o meu pai. Eu disse, por quê? Eu vou trazer o velho para cá. Você viu o velho que está socado lá fora, na casa dos outros? Vou trazer. Eu me preparei um mês, mais ou menos, preparando, arrumando o quarto para ele e tal, pensando que eu não disse que ele tinha falecido. Olha só. Foi uma coisa que eu senti muito. Carlos, obrigado por bater esse papo conosco aqui. É um prazer sempre conversar contigo, a gente aprende muito. É bom ver essa emoção aí, tomando conta. Né? Porque, conversando com a nossa produção ali, quando a gente pensou, vamos dar início a esse projeto, vamos, mas nós precisávamos de alguém que fosse uma referência para todos aí. E alguns nomes foram surgindo e nós fomos listando e aí nós nos deparamos com o teu nome e foi praticamente unânime. Não, tem que ser o Caruso. A gente precisa falar com ele, ouvir um pouco das histórias dele, registrar um pouco eu da história agradeço dele. até essa essa gentileza por parte de vocês. Mais que gentileza, eu acho que é uma demonstração de consideração com quem batalhou muitos anos aqui, né? É verdade. Embora tu já tenha recebido muitas homenagens, inclusive com o nome de um condomínio aqui na cidade, todo mundo diz, né? E em vida, né? Que bacana isso, né? Foram aqueles prédios que eu consegui dinheiro na época. O Hermeto Bermudes, o Brasil Caruso e o outro era o Fidelis. O Fidelis, aqui na Presidente Vargas, né? Tinha que ir a Brasília. Olha, tinha que ir, hein? Tem que ir. Tinha e tem. Não é só isso. Tudo que eu consegui não saiu do dinheiro da prefeitura. Prefeitura nenhuma no Brasil tem condições de fazer certas coisas que tem aí. Não tem. Não tem. Mal paga o funcionário. E mantém as ruas, as estradas, é isso. Tu acha então tem que agarrar e ir à luta, tem que ir atrás. Tu acha que hoje é mais fácil ser prefeito? Não. Hoje é fácil porque fácil. Os recursos federais estão chegando em dia, pagamento em dia, isso é verdade. O estadual também, o retorno do ICMS, tudo vem em dia. Mas, vamos dizer assim, a busca de recursos federais lá em Brasília só dá resultado no corpo a corpo. Eu cansei de chegar ali e não trazer nada, vinha encabulado até. Mas depois de uma certa época, que eu comecei a levar meio cordeiro congelado para as autoridades, até carro tinha no aeroporto me esperando, né? E o futuro, Carlos? O futuro só Deus sabe, mas eu acho o seguinte,
Eu tô com 88 anos, tia. Já estou aqui meio de enrapa, né? Então, eu acho que não tem. Eu estou aí acompanhando o prefeito Rony Melo, que teve essa consideração aí comigo de ir me buscar lá em Capão da Canoa, onde eu estava, para ser vice dele, né? E depois permaneceu agora comigo como secretário. Então eu vou acompanhá-lo enquanto ele precisar de mim. Na hora que ele disse, olha, companheiro velho, te agradeço, né? Tu já deu o que tinha que dar, mas tem o fulano aí que é uma geração nova, que precisa de oportunidade, vamos renovar. Olha, até ajudo o camarada no início a começar. Tem que haver renovação, né? Eu preciso registrar que, claro, que esse convite ele foi feito porque a tua condição social, eleitoral é muito forte, esse registro, essa memória do nosso cidadão é muito forte, né, Caruso? E para enfrentar naquela eleição o Felice, precisava de alguém eu também estava com todo esse know-how, com essa carga, não é? Que só tu mesmo podia oferecer isso. Pois é, mas hoje eu olho assim, me dou conta. Hoje o Rony é uma referência no estado como prefeito, né? Eu concordo também. Olha, a experiência dele foi muito rápida que ele adquiriu. Tanto é que fez uma reeleição com mais de 70% dos votos, né? Eu sempre digo um guri bom. Um guri bom. Ele me ouvia muito, mas hoje não precisa mais nem me ouvir. Não precisa mais de mim. Caruso, mais uma vez, obrigado. Foi um prazer. Igualmente, olha, eu te agradeço, porque como é bom a gente poder falar para todo esse povo maravilhoso que foi comigo, aí, minha história, eu devo muito a eles, né? Eu sei disso. Mas na verdade, Caruso, a gente que é grato, viu? Por toda essa história aí, por ter adotado a nossa cidade, por ter ficado, por ter feito tanta coisa aqui. Isso me faz, eu fico mais feliz por saber que eu pude retribuir a minha adoção, né? Que eu vim do Alegrete, lá, família pobre, minha mãe costureira, entregando roupa. Até depois, quando voltei lá a primeira vez, me fizeram homenagem no campo de futebol, lá, num palanque lá. Fizeram. Depois nunca mais, não procurei. Eu servi lá depois como tenente. Teve lá. Mas antes desse prefeito. Bom, tá aí. Podcast na Rua. A gente volta a qualquer momento, a qualquer dia aí no meio da rua, de algum lugar aqui da cidade, com outro convidado para saber um pouco mais dessas histórias. Grande abraço.